Isso acontece. Ok, apareceu aqui já na tela. Pode continuar. Você precisa disponibilizar seu áudio, não está cortado, tá mudo aí. Agora já foi, né? Ok, prossiga, valeu, obrigado. Desculpa aí, pessoal, tem um videozinho que está lá na frente que não ia aparecer. Eu acho que vai ser interessante esse vídeo. Bom, então eu passei a ser supervisor e o que é que acontece? Antes eu era gerente de contrato, tomava conta de uma obra só, minha visão era aquela obra. Agora, como supervisor, eu tinha que ter uma visão mais ampliada, até porque eu tinha que tomar conta de diversas obras e ainda tinha que, comercialmente, buscar serviço. E dentro de uma empresa, ou em qualquer coisa na vida, você só sobrevive se der resultado. Eu tinha agora que dar resultado não só em uma obra, como em diversas obras. É claro que, todavia, também toda a mão tem a mão e tem a contramão, né? Eu passei a ter um salário melhor, né? É o que importa. Então, fiz diversas obras para o DERBA, obra de pavimentação, trabalhei para o consórcio rodoviário, que era um órgão que existia anteriormente, hoje não existe mais. O DERBA também não existe mais. Mas foi um período muito bom, eu fiz muitas obras, mas, enfim, eu tive que sair da Queiroz Galvão. Por quê? Em 86, o meu chefe, que trabalhava, que era o meu superior na Queiroz Galvão, ele saiu e foi tocar uma empresa dele. E houve um convite muito, na época, muito promissor, que era para eu ser diretor dessa empresa, para que eu comandar toda a operação dela aqui na Bahia. Na verdade, essa empresa chamava-se Oliveira Maciel, era uma empresa de Pernambuco, e trabalhava também em Alagoas, e era uma empresa mais de real estate, ou seja, mais da área imobiliária, né? Ela construía prédios. Então, nessa época, eu fiz diversos prédios aqui em Salvador, mas também era parte da minha obrigação abrir a parte de infraestrutura nessa empresa. O diretor, que era o meu chefe, ele queria que essa empresa dele, a Oliveira Maciel, começasse a trabalhar com obra de infraestrutura. E, graças a Deus, eu consegui. Essa empresa fez muitas obras para o DERBA, o consórcio rodoviário também, onde eu tinha um bom relacionamento. Essa relação de obra que está aí, eu não vou falar uma por uma, senão vai ficar maçante. Mas fiz várias obras nesse período. Na sequência, eu mais uma vez mudei de empresa. E dessa vez eu fui para Gosco Habita. Não sei se vocês conhecem, é uma empresa antiga aqui da Bahia. Hoje ela atua, mas em muito pouco negócio. Mas na época ela era a terceira empresa da Bahia. Ela estava atrás da Odebrecht e da OAS. Nessa empresa eu tive a possibilidade de ter na minha superintendência, que eu fui contratado como superintendente regional para a Bahia, mas fazia parte das minhas obras um projeto de irrigação em Minas Gerais. Na época, essa era a maior obra de irrigação no Brasil e talvez a maior da América do Sul. Ela tinha 200 quilômetros de canais de irrigação. É o projeto Jaíba, ali
no oeste de Minas Gerais. Fica próximo à divisa com a Bahia. Fica perto de uma cidade chamada Monte Santo. Era esse tipo de obra que vocês estão vendo na tela, esses canais. A gente fazia essa captação que vocês estão vendo aqui na primeira foto, era a captação principal que pegava do Rio São Francisco e viria para a terra para irrigar esse pessoal. Era uma obra realmente muito, muito grande. Eram 200 quilômetros de canais e fantástica obra. Mas o que acontece é que essa empresa Goscoabita, ela não estava bem financeiramente. E terminou que ela não conseguiu terminar essa obra e colocou a obra à venda entre as construtoras, né? E entre essas empresas a quem ela ofereceu a Queiroz Galvão. E terminou que a Queiroz Galvão ficou com essa obra e pediu que eu continuasse na empresa. Então, eu voltei para a Queiroz Galvão novamente. Vocês vão ver que na Queiroz Galvão eu trabalhei 30 e poucos anos. Aí agora seria a minha segunda fase na Queiroz Galvão. Já com essa grande obra, já eu era supervisor novamente aqui na Bahia, incluí essa obra e mais uma obra em Zabumbão, uma barragem que foi feita em Zabumbão, obra de estrada. Eu fiz a estrada de Xique-Xique a Barra. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje nessa cidade da Barra está sendo construída uma grande ponte. Está sendo construída uma ponte que liga o lado de Xique-Xique à cidade da Barra. Uma ponte deve ter cerca de 1.000 metros. É uma ponte sobre o Rio São Francisco. Bom, aí essa aqui é a barragem de Zabumbão, embaixo a irrigação da Codevasf. Depois dessa fase, aí eu dei um pulo grande na empresa. Eu fui solicitado para tocar a maior obra daquele momento no Nordeste da Queiroz Galvão. Era o metrô de Fortaleza, o Metrofor, em 1998. Essa obra é um metrô de 25 quilômetros, que a gente teria que entregar ele pronto e funcionando. A parte de obra civil tinha 25 quilômetros, dos quais 6 quilômetros era dentro da cidade e foram construídos por via subterrânea. Então era uma obra muito, muito grande. Ela tinha a participação, era um consórcio, Queiroz Galvão com a Camargo Corrêa, na parte de obra civil, e na parte de fornecimento de equipamento, aí tinha a Alstom francesa, que forneciam os trens, a Siemens alemã, que fornecia a parte de catenária, a parte de energia, a Detrans e Bombardier. A Detrans é uma inglesa, a Bombardier é uma empresa canadense, que é conhecida. Elas forneciam parte do trem, parte do motor, alguma coisa assim, do trem. Mas a Queiroz Galvão era a líder do consórcio. Então, eu que tinha que falar com o cliente. Falava tanto os assuntos referentes à obra civil, quanto os assuntos referentes essa parte que se chama fornecimento de equipamentos eletromecânicos de um metrô. Aqui está o metrô de Fortaleza, a parte de construção, mostrando um mapa, que era o motor, a extensão da obra, mas o mais importante dessa obra, em termos de engenharia civil, foram esses 6 quilômetros que foram feitos dentro da capital. Porque esses 6 quilômetros, ele foi feito por um processo chamado cut and cover. Ou seja, você primeiro faz essas paredes diafragmas, que estão mostrando aqui do lado esquerdo, essa foto do lado esquerdo. Você construía as paredes, depois você vinha e escavava até a altura do teto. Marcos, Oi? só para ajudar, e você pode usar o seu mouse aí para indicar alguma coisa, viu? Aparece Tá lá de bom. cá. Essa parte aqui são as paredes diafragmas. Você fazia essas paredes de um lado e do outro,
Depois você vinha aqui, escavava até a altura da laje, você fazia a laje, tá certo? Reaterrava isso. Por que você tinha que fazer essa laje? É para poder segurar as paredes e elas não fecharem, né? Depois você vinha, aterrava essa parte aqui e escavava por baixo, fazendo essa parte do túnel, né? Então era como se fosse um túnel que você fazia. Isso era uma obra muito, muito difícil, porque era no centro da cidade, né? Teve que se paralisar vários comércios, ruas importantes, mas era uma obra sensacional. Aqui está já a obra concluída. Ela, na verdade, eu ali falei que eram 6 quilômetros enterrado e 20 e 19. Os 19 não eram só em terra, não. Tinha também elevado, como essa parte aqui está mostrando. Aqui já é uma estação subterrânea, daquelas que fez aquela escavação. Aqui está mostrando o pátio de onde os trens são, onde é feita a manutenção do trem. Aqui mais uma visão da obra. Essa obra hoje está em funcionamento total. Só que ela não durou 6 anos como previsto. Essa obra foi feita em mais de 10 anos, 12 anos, se eu não me engano, por falta de recurso. O governo não teve recurso para dar continuidade, né? Mas, enfim, está pronta, está entregue à população e já está sendo construída uma segunda etapa. Depois dessa obra, eu fui convidado para voltar para a Bahia, mas dessa vez como superintendente regional da Bahia e Serviço, e Bahia e Sergipe. O sucesso que eu tive lá no Metrofor, graças a Deus, foi uma obra que teve um bom resultado para a empresa, uma obra que o cliente ficou muito satisfeito, porque o bom de um empreendimento, o empreendimento ele é bom quando você tem resultado, você entrega o resultado à sua empresa e o cliente fica satisfeito com a obra que você fez. Isso aí nós conseguimos no Metrofor. A obra deu resultado e o cliente ficou muito satisfeito com a obra que foi entregue. Então, depois do sucesso que, graças a Deus, tive nessa obra, eu vim para a Bahia já com a função de superintendente, que já era, na verdade, uma função de diretoria, mas se chamava, na época, superintendente. Essa função, eu consegui abrir alguns mercados, como vocês poderão ver no slide seguinte. O que é que eu mostro aqui? A gente abriu obras na Petrobras, fizemos obras na Petrobras, fizemos obras para clientes privados, que a Queiroz Galvão trabalhava muito com o governo, né? Governo estadual, governo federal e prefeituras, e nessa obra nós conseguimos trabalhar para o Walmart. Nós construímos dois supermercados, um lá junto do Hiper, aquele Sam's Club, foi construído pela Queiroz Galvão. Também fizemos obra para Vipal. Vipal é uma empresa que faz pneus lá em Feira de Santana, né? Fabrica pneus. Abrimos um mercado de construção de obras privadas, não somente para o governo, mas saímos para obras privadas. Bom, mas depois que eu passei ali pelo metrô, eu conheci aquelas empresas estrangeiras, eu fiquei com muita vontade de trabalhar no exterior, mas com muita, muita vontade mesmo de trabalhar no exterior. E expressei isso dentro da empresa. Em 2007, a Queiroz Galvão já tinha obra em Angola e na América do Sul. E como disse, tinha expressado. Então, no início de 2007, eu fui convidado para acompanhar uma comitiva que estava indo pela segunda vez à Líbia. Minha função era aprofundar os estudos comerciais que já tinha sido iniciado por esse pessoal. No retorno dessa minha viagem, eu apresentei um relatório à empresa, onde eu mostrava uma boa viabilidade de trabalhar naquele país, porque tinha muitas obras, tinha muita oportunidade de serviço. Bom, e esqueci o trabalho, mas depois de alguns meses,
fui convidado para assumir a operação de exploração de contrato na Líbia como diretor executivo. Então, lá vai eu, com toda a felicidade do mundo e com toda a empolgação, para esse grande desafio que era trabalhar no exterior. E comecei minha vida na Líbia, no país de Muammar Gaddafi. A Líbia é um país onde 98% da população é muçulmana. Então, nós tínhamos que nos adequar a essa nova vida, viver entre muçulmanos. Ela tem uma população de 5 milhões de habitantes, rico em petróleo, de fácil exploração e de excelente qualidade. A maioria do petróleo da Líbia é explorado em terra, por isso fica sendo um petróleo, uma exploração muito mais barata do que em mar, né? Por volta de 2008, eles produziam cerca de 1,2 milhões de barris por dia. Para você ter ideia, eu acho que o Brasil produz 1,9 ou 2 milhões, uma coisa desse tipo. Só que a nossa população é mais de 200 milhões. Eles são apenas 5 milhões, né? Então, para você ver como é a riqueza que aquele país tem ainda hoje. O governo Gaddafi, naquela época, estava interessado em modernizar o país. Parecia que iria dar início a uma nova Dubai. Tinha grandes obras iniciando em todo o país. Como eu já tinha dito lá na exploração, tinha muita oportunidade. Eu nunca tinha visto tantas obras na minha vida, tanta oportunidade. O relacionamento do grande líder, do Gaddafi, com as potências mundiais, aparentemente estava bom. Quando cheguei por lá, já encontrei a Odebrecht, que tinha grandes contratos. A Odebrecht estava fazendo o aeroporto de Trípoli. Para você ter ideia o que era o tamanho do aeroporto, eles iam construir 100 pontes, ou seja, 100 entradas para aviões, né? Chama-se Finger. Então, a Odebrecht iria construir 100 Finger no aeroporto. O aeroporto passaria a ser o maior aeroporto da África. E estava também executando a Odebrecht um anel rodoviário. Então, pessoal, esse era o lugar que eu queria ficar e dar início à minha vida no exterior. Era uma obra, era um negócio assim, um desafio enorme, que você ir trabalhar num país onde a língua que se falava era o árabe. Árabe é uma língua muito difícil, mas a maioria dos árabes que tratavam de negócio com vocês falava inglês. Bom, então fui eu lá para meu início, meu debut na vida exterior. Então, depois de um trabalho comercial, nós conseguimos 6 contratos, mas não em Trípoli, porque Trípoli tinha muita empresa em Trípoli, né? Então, eu consegui essas obras próximo à cidade de Benghazi. Benghazi é a segunda maior cidade da Líbia. Ela fica mais ou menos a 1.000 quilômetros de Trípoli, na direção do Egito. Os contratos eram para execução de esgotamento sanitário, abastecimento de água, drenagem, pavimentação e ruas. Era um valor de contrato de 700 milhões de dólares. 700 milhões de dólares, se você multiplicar por 5, dá 3 bilhões e meio de contrato. Era o maior contrato da construtora, da Queiroz Galvão, considerando Brasil e considerando exterior. Conseguimos concluir 20% dos projetos e fomos obrigados a suspendê-los devido aos conflitos da Primavera Árabe, que perduram até hoje. Era um negócio lindo, mas, de repente, começa uma guerra e tivemos que pensar o que fazer. Naquele momento que começou a guerra, nós tínhamos 2.000 pessoas de diversas nacionalidades. Trabalhavam conosco portugueses, turcos, tunisinos e vietnamitas. A força de trabalho era de vietnamitas. A guerra na Líbia era para derrubar o governo ditatorial de Gaddafi. Os conflitos começaram justamente na cidade de Benghazi. Justamente onde nós estávamos foi que começou essa guerra.
Tínhamos concentrado toda a nossa operação nessa região. Todos tiveram que abandonar o país às pressas. Vejam esse relato aqui. Marcos. Marcos. Oi, André. Não tá, o áudio não está saindo bom, não está dando para entender. Dava para você né? resumir? Então, vou passar aqui para frente. Será que vão ouvir esse aqui? Bom, o que aconteceu como você viu ali no meu áudio, eu estava dando uma entrevista a uma emissora brasileira, acho que era BBC Brasil, que também foi transmitido na Globo na época, eu informando a situação dos brasileiros na Líbia, né? Eu dizia que nós tínhamos parado a operação, tínhamos parado toda a operação na Líbia, mas que todos os brasileiros estavam seguros. Como vocês vão poder ver aí, foram 10 dias muito difíceis. Foram 10 dias muito difíceis. Ninguém acreditava na queda de Gaddafi. Fomos pegos de surpresa, inclusive a nossa embaixada. Então, precisávamos agir naquela situação. Na época, eu conversava muito com o embaixador do Brasil, conversava com o embaixador da Itália, da Espanha e Portugal. E ninguém achava que a Primavera Árabe, que começou na Tunísia e tinha se espalhado para o Egito, que ela chegasse à Líbia. Porque se achava que Gaddafi tinha um controle muito seguro do país, né? Da segurança do país. Mas isso não foi a verdade. E em Benghazi começou essa guerra e tínhamos que dar a solução. Nós éramos cerca de 2.000 pessoas, brasileiro, português, vietnamita, eram, a maioria, tinham 1.800 vietnamitas. Então, o que fizemos? Imediatamente suspendemos as operações, procuramos nos concentrar para nos preparar para um futuro resgate. Não sabia como ia ser resgatado, se por terra, se por mar ou se pelo ar. Na verdade, o aeroporto de Benghazi tinha sido bombardeado e estava interditado. Isso dificultou muito. Então, nós não pudemos sair pelo aeroporto. Portanto, eu morava em uma casa grande, em um bairro residencial de Benghazi, que não foi muito afetado, não foi praticamente afetado. Então, resolvemos trazer para a minha casa todo o pessoal técnico e administrativo com as famílias, para poder ficar mais seguro, né? Somamos na minha casa 67 colaboradores. Ficaram essas pessoas dentro da minha casa. O pessoal que estava na obra, que estava fora da cidade de Benghazi, com exceção dos vietnamitas, nós colocamos em 2 hotéis em Benghazi. Os 10 dias foram de preparação para a nossa evacuação. Um grupo da Queiroz Galvão no Brasil buscava uma forma de ver como nos retirar de lá. Se pensou em de ônibus até a fronteira do Egito, a Benghazi fica a cerca de 700 quilômetros do Egito, e de lá nós saímos de avião, mas não foi possível. No final, a solução melhor foi por navio. Conseguiu-se um navio na Grécia, e esse navio veio buscar a gente em Benghazi, onde nós saímos com todas as pessoas que estavam, eram cerca de 180 pessoas, que estavam com a gente, entre brasileiro, português
turcos. Os turcos, na verdade, foram com aviões próprios. O governo da Turquia deu um apoio muito grande aos funcionários turcos que trabalhavam na Líbia. Por fim, conseguimos a saída do pessoal por um navio que foi de Bengasi para Atenas, na Grécia. De Atenas, pegamos um avião fretado que parou em Lisboa, deixando os portugueses. E seguimos para Recife. Como eu já tinha dito, os turcos saíram em voo próprio e os tunisinos tomaram voos comerciais a partir de Atenas. Era um número pequeno de tunisinos. Os vietnamitas saíram na semana seguinte em 2 navios que foram fretados pela construtora Queiroz Galvão. Aliás, toda essa operação de resgate foi feita pela construtora Queiroz Galvão. Toda a mobilização. Onde o governo participou foi na questão de passaporte, de saída do país, mas, por exemplo, a saída na Líbia, a negociação com os rebeldes foi feita também pela construtora através de minha pessoa. Bom, mas aí foi o início da minha vida internacional, já foi bastante atribulada. Participar de uma guerra, eu jamais tinha imaginado isso na minha vida. Mas depois eu tive que voltar 2 vezes à Líbia durante o período de guerra, mas por outros assuntos comerciais que não vem ao caso agora aí. Eu não sei se vai dar para ouvir aí, André. Verifica se dá para ouvir, me informa aí. Tá com o mesmo problema. Mas se você tiver o link, você posta aqui no chat. O pessoal Vou pode. passar aí depois para o pessoal. Isso aí foi uma entrevista que foi feita com uma das funcionárias da Queiroz Galvão, ela relatando, ainda na Líbia, a evacuação como foi feita. Né? Nós disponibilizamos vans e ônibus para levar toda a nossa equipe, o nosso time, para o aeroporto, para o porto de Bengasi, e daí todo mundo embarcar no navio. Isso era à tarde, final de tarde. Nós dormimos no navio nesse dia, no próprio porto, mas aí o porto já estava bem vigiado por navios ingleses e navio turco. E no dia seguinte nós saímos pela manhã, fomos para a Grécia, e de lá, graças a Deus, Brasil, todo mundo tranquilo, não teve nenhuma, somente traumas de cabeça, né? Preocupação do povo, mas todo mundo bem, ninguém ferido, e está todo mundo aí para contar a história. Bom, então essa foi a Líbia. Retomando a vida, após a volta para o Brasil, formamos uma equipe para estudar o que nós tínhamos que cobrar do governo, porque tivemos que preparar um claim. Claim, não sei se vocês... É uma palavra inglesa que significa você cobrar algo, você preparar um documento para cobrar algo a alguém. E no nosso caso, a gente estava fazendo todas as perdas que nós tivemos, porque só, como vocês viram, só concluímos 20% da obra. Para se ter ideia, todo o equipamento que tinha sido comprado para fazer a obra ficou na Líbia e nunca mais podemos tirar esse equipamento da Líbia. Fora as perdas, essa retirada, como eu disse, foi toda custeada pela Queiroz Galvão, foi caríssima de uma para outra você fazer essa operação. Então, fizemos uma equipe, fizemos esse claim, por isso eu tive que voltar 2 vezes na Líbia para discutir esse assunto comercial. Bom, após esse período, demos andamento à prospecção de obras nos Emirados Árabes, Catar e países vizinhos. Nós já tínhamos iniciado isso, e eu morei, graças a Deus, 1 ano em Dubai. Uma maravilha aquele país, vocês precisam ir lá e conhecer. Todavia, o trabalho que tentamos fazer lá comercial não foi bem sucedido. A gente queria, na verdade, o objetivo maior era, nós fizemos naquela época uma associação com a Andrade Gutierrez, era um consórcio que era Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e uma empresa local. Nós queríamos pegar a obra do Catar.
O Catar já em 2011, 2012, já estava se preparando para a próxima Copa do Mundo que vai ter agora. Então tinha um mundo de obra para ser feito no Catar. Mas nós não conseguimos devido a preço. Tecnicamente mostramos capacidade, mas preço perdemos para as empresas indianas, japonesas que vivem naquela região. Então a Queiroz Galvão resolveu abortar essa operação lá em Dubai e eu vim assumir uma diretoria comercial e operacional na África. Já havia obra em Angola, Gana e Guiné Equatorial, e eu comecei a iniciar desenvolvimento comercial na Namíbia, na África do Sul, Moçambique, Tanzânia, Nigéria. Estive na Nigéria, meu Deus do céu, é um país difícil. Meu centro de operação naquela época era em Luanda, capital de Angola. Era onde tinha a maior concentração de obra da Queiroz Galvão, era em Angola. A partir daí eu vi as outras obras no país. À medida que as obras nos outros países evoluíram, como Gana, nós tivemos um volume muito grande de obra também, e você tinha dificuldade de se locomover de Angola, né? Então, eu tive que ir para a África do Sul, onde tinha mais facilidade, havia uma maior oferta de voo. Então, fiquei um período na África do Sul. Mas, logo na sequência, a Queiroz Galvão resolveu concentrar todas as obras dela em uma única diretoria. Inicialmente, ela tinha uma diretoria na África e uma diretoria na América do Sul. Então, ela resolveu unificar essa diretoria numa só pessoa e eu fui convocado para assumir a parte de operação. Então, todas as obras da Queiroz Galvão na área internacional ficaram sob meu comando durante, acho que, 4 anos. Para você ter ideia, nós faturávamos por ano, em obras em execução, 600 milhões. Então, 6 vezes 4, 24. Não faturamos em 4 anos 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Era muito, muito dinheiro. Nesse período, chegamos a ter mais de 6 mil colaboradores, porque tínhamos obra tanto na África, como eu já citei, em Gana, em Angola, na Guiné, e tínhamos obra na América Central. Na América Central tínhamos obra em Honduras, obra em El Salvador e obra na República Dominicana. E na América do Sul tínhamos obra no Peru, tinha obra na Argentina e tinha obra na Venezuela. Então era um mundo de obra, né? Era um mundo de obra. Eram 6 mil colaboradores espalhados nessas obras para administrar. Bom, inicialmente para administrar isso, eu fui para o Panamá. Morei 2 anos no Panamá, de 2014 a 2016, administrando essas obras. Depois, a Queiroz Galvão mudou o escritório dela para Madrid, onde eu levei minha equipe de controle de obra e de tudo, e fiquei morando em Madrid por 2 anos. Mas, fizemos obra na Guiné Equatorial, Gana, como eu já tinha dito. Bom, vocês verem aqui, esse viaduto que eu estou mostrando aqui é um viaduto em Gana. Isso aqui foi a maior obra da capital Acre. Era um viaduto de 1.800 metros, você vê com diversas ligações, né? Isso aqui é o povo na inauguração. Aqui está mostrando a obra. Essas duas foi a maior obra que fizemos em Gana. Isso aqui é o aeroporto de Tamale, que nós também tivemos participação na construção, principalmente aqui na pista do aeroporto de Tamale. Tamale é uma cidade que fica ao norte do país de Gana. Accra fica ao sul. Em Angola também fizemos muitas obras. Fizemos reação, estrada, fizemos um empreendimento imobiliário, construímos lá prédios para vender à população. Fizemos uma restauração muito interessante da Casa Cultural Brasil-Angola.
E em El Salvador fizemos uma hidrelétrica, a hidrelétrica de 5 de novembro. Então, eram muita obra. Você vê aqui, essa parte que eu estou mostrando aqui, é o canal de aproximação que vem para aqui, joga essa água nessas duas tubulações, e aqui embaixo estava a turbina para gerar energia. Uma obra muito interessante feita em El Salvador. E aqui está a foto da Casa da Cultura Angola Brasil. Era isso e nós recuperamos para essa situação aqui. Tivemos obra em Honduras, como eu disse, Honduras foi uma estrada, a República Dominicana. Aliás, a República Dominicana é um país lindíssimo, com praias maravilhosas, centro do Caribe. E na Venezuela também tínhamos obra. Na Venezuela tínhamos um projeto de irrigação tão grande quanto aquele projeto de irrigação que eu fiz no Brasil, lá no início, em Minas Gerais. Né? Aqui vocês podem ver, essa era a estrada que nós construímos em Honduras. Era uma estrada dupla, né? 2 faixas de cada lado. E passamos aqui ao fundo. Isso aqui é uma serra, nós cruzamos essa serra aqui. Nessa serra nós tivemos que demolir ou explorar 1 milhão de metros cúbicos mais de 1 milhão de metros cúbicos de rocha. Aqui está a estrada, ainda era uma estrada em implantação, né? Aqui é esse projeto de irrigação de Quibor, que é um dos maiores da Venezuela, e era tão grande quanto aquele projeto aqui no Brasil. No Peru, também fizemos obra também no Peru. Fizemos estrada no Peru, fizemos um túnel no Peru. Na Argentina, fizemos um BRT. Vou mostrar a vocês. Esse aqui é o BRT que nós fizemos na Argentina, na cidade de La Matanza. Na cidade não, no bairro de La Matanza, que faz parte de Buenos Aires. Essa obra foi feita em Buenos Aires. Essa aqui são as estradas do Peru. O Peru tem uma topografia terrível, terrível, terrível. Você vê aqui como as curvas que estavam fazendo. E essa região aqui em Negro Maio é um fato interessante, porque essa obra ela está acima de 4.000 metros do nível do mar. Então, quando eu chegava nessa obra, você sentia falta de ar, você tinha que estar com um balão de oxigênio portátil do lado para qualquer problema usar. Era um negócio incrível isso aqui, mas 4.000 metros acima do nível do mar. Aqui foi o túnel que fizemos no Peru. Vê que é parecido com um bueiro, mas é um túnel. E isso aqui é abaixo da pista do aeroporto. A pista do aeroporto depois passaria aqui em cima dessa obra. Bom, agora praticamente terminou minha apresentação. Eu vou deixar a vocês agora dois conselhos que eu daria, né? O primeiro, eu diria a você o que é necessário para se trabalhar no exterior, de acordo com o meu pensamento, o que é que eu acho que é importante. O primeiro, é importante falar a língua do país que você estará ingressando. Isso é o mais importante. Você conseguir falar a língua do país que está ingressando já é um grande ganho. Mas isso nem sempre é possível. Existem muitos idiomas difíceis de se falar, como, por exemplo, o que eu enfrentei logo no início da minha carreira, no exterior, ir para a Líbia, onde o povo falava árabe. Árabe é um idioma muito difícil de se aprender. Você precisa de muito tempo. Mas as pessoas lá muita gente falava inglês. Como estou dizendo aqui, fundamental é falar fluentemente o inglês. O inglês é a língua universal do mundo de negócio. Todo canto que você chega para tratar de negócio, sempre vai ter alguém falando inglês. O inglês é o mais importante. Mas, quanto mais idiomas você falar, melhor. Por exemplo, se você chegar na Espanha falando inglês, todo mundo vai lhe entender, vai falar com você. Mas eles vão sempre querer falar com vocês no espanhol. Então, eu diria que brasileiro é fundamental ele saber o inglês, saber o espanhol e, se possível, o francês. Mas, principalmente, o inglês e o espanhol.
A vida no exterior não é um mar de rosas. É preciso muita determinação, desprendimento para deixar seu país e iniciar a vida em um país estrangeiro, longe da família e dos amigos. Todavia, a recompensa virá. Receber salários em moeda forte é muito importante. Conhecer o mundo é muito prazeroso. Eu, nessa minha vida, posso dizer a vocês que conheci muitos países. Eu conheço, acredito que mais de 50 países, né, dessa minha passada comercial de andar. Isso é muito prazeroso. É necessário conhecer previamente o país que você está indo. Conhecer os costumes, cultura, leis, como funciona o negócio nesse lugar, clima, etc. É muito importante isso. Não adianta você pensar que você vai chegar num país estranho, que não é o teu país, e querer impor a tua forma de viver. Por exemplo, você chegar na Líbia, você tem que respeitar os costumes muçulmanos. Não tem como ser diferente. Quanto mais detalhe você souber do lugar para onde vai, certamente ajudará na adaptação da sua nova vida. Isso que eu diria a você que é necessário para se trabalhar no exterior. Depois eu daria um conselho a você como alcançar o sucesso. Eu acredito que na minha profissão eu comecei numa empresa das maiores do Brasil como estagiário e cheguei a ser diretor de grandes obras, né? Eu acho que eu posso dizer que eu sou uma pessoa feliz pelo sucesso que eu tive na vida como engenheiro até hoje. Bom, eu diria que a primeira coisa que é necessário é saber que precisa muito trabalho, dedicação, determinação para poder chegar lá. Para você crescer em uma empresa, seja ela qual for, você precisa dar resultado positivo. Não existe empresa, principalmente empresa de engenharia, você pode ser a pessoa melhor do mundo, mas se não der resultado para a empresa, você vai dar com não vai ter sucesso. Sem isso, certamente você não terá êxito. É preciso trabalhar muito, ter ética profissional e liderança. Esse aspecto de liderança é realmente fundamental. Isso, para mim, foi posto à prova quando eu estava na guerra na Líbia. Naquele momento, eu não tivesse uma liderança sobre o grupo, certamente tínhamos tido mais dificuldade do que a que encontramos naquela época. É fundamental ter sempre um bom planejamento, perseguir os custos orçados e vender bem o seu produto. Isso é o que é o mais importante. Você, custo versus o que você vende, é o resultado que você vai dar financeiro na obra. E para você alcançar isso, você tem que ter um bom planejamento. Você precisa saber o que é que está fazendo. Você precisa ter segurança no que está fazendo. Equipe. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Tenha sempre uma boa equipe. Isso é fundamental. Isso é fundamental para o teu sucesso. Você, durante a vida, tem que formar equipe. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Estou à disposição para quem quiser saber algo mais ou tiver mais algum interesse em saber da minha vida profissional, estarei sempre à sua disposição. Muito obrigado e terminamos. Marcos, André, parabéns oi, aí, uma bela história exemplar. obrigado. Eu acho que a sua história serve não tenha dúvida, de parâmetro para quem está começando e de trainee a chegar a um momento como esse de contratos de mais de 2, de 4, de 5 bilhões de dólares, realmente é uma carreira impressionante. Eu tenho aqui já umas perguntas que fizeram. Eu só queria que você baixasse um pouco o volume aí do seu zap, tá dando retorno. Eu não estou com zap nenhum não aqui, André. Tá não? Não. Ok, mas agora melhorou. Melhorou? Pronto, diga aí. Ok.
Então, vamos à primeira pergunta aqui. Estou lendo aqui a pergunta que me chegou e eu vou tentar resumir e colocar de uma forma mais fácil para você responder. Um aluno perguntou o seguinte: como foi assumir uma grande responsabilidade na primeira obra? Você estava preparado psicologicamente? Como é que o recém-formado deve se comportar nesse início? O que eu estou entendendo nele ele está saindo de uma escola, a escola prepara até um determinado ponto e a vida prática vai preparar ele outro. Então, ele deve sair com certo medo, receio, né? Acho que ele quis tocar nesse assunto. Bom, primeira coisa, você tem que, nessa vida, e principalmente na vida de construção, você tem que gostar de desafios. Gostar de desafios. E isso é fundamental. E ter equipe. Então, você vai enfrentar uma coisa nova, você tem que procurar liderar a tua equipe, procurar conhecer, né? Porque certamente a empresa que você for ser contratado, ela já tem equipe, já tem pessoas formadas e com capacidade de fazer aquele trabalho. Eu, na minha vida, graças a Deus, gostei de desafio, sempre estive pronto para enfrentar desafio e gostava disso aí. Então, eu acho que não tem uma receita exatamente para isso. O que tem é ter coragem, ter vontade de desafio, e os problemas vão aparecer e você vai resolver. Se der certo ou se der errado, vai te servir de exemplo para o resto da vida. Espero ter Perfeito. respondido aqui. Respondeu muito bem. Eu aproveitando aí o ensejo, eu acho que é uma das características do engenheiro, de obra, inclusive. É um problema a cada instante e a gente tem que ter realmente a capacidade de abraçar esse problema e transpor. Cada dia você As tem que empresas matar um esperam leão, isso né? da gente. Ok. Aí vamos à outra. Essa outra aqui se refere ao metrô de Fortaleza. É. No metrô de Fortaleza, as escavações causaram algum tipo de problema nas residências e comércio? Como era essa relação construtora e envolvidos na época? Bom, causaram Pergunta sim. interessante. É muito interessante. Primeiro, você teve que interditar ruas comerciais de grande volume. Eram ruas principais, era como se você tivesse que interditar uma Avenida 7 aqui durante 6, 8 meses para construir e fazer essa obra, né? E você mexia tanto no dinheiro comercialmente, como na passagem do pessoal, como é que o pessoal acessava a sua casa, onde o pessoal guardava seus carros. Então, antes de iniciar esse serviço, nós tínhamos um serviço de assistência social que ia em cada casa ou em cada comércio informar o que ia acontecer, qual seria o cronograma da obra, qual o planejamento da empresa, o que o governo ia ressarcir ao comerciante por aquele infortúnio daquele tempo, mas que, infelizmente, aquilo era necessário e precisava ser feito. Então, como enfrentamos isso? Com muito planejamento. Com muito planejamento e assertividade, né? Porque nós tivemos que planejar o que ia fazer. Quando interditávamos a rua, as pessoas já estavam avisadas do dia que ia ser interditado, onde é que iam colocar seus carros, como era que iam acessar a sua residência. Então, era um trabalho muito grande do que eu falei lá no final, de planejamento. Você precisa, para qualquer coisa, planejar. E esse planejamento, graças a Deus, deu certo. Perturbou muita gente, perturbou. Mas conseguimos nos sair. E a obra está lá pronta, né? Perfeito. Próxima pergunta. Na verdade, eu acho que é um pouco de provocação aqui. Se pudéssemos trazer a época do passado para hoje, comparativamente, no passado você tinha mais obras do que hoje. Hoje as dificuldades são maiores pela ausência de obra. Tem muitas universidades colocando profissionais
em cada universidade colocando mais profissionais de engenheiros civis para fora, e as obras já foram feitas, muitas coisas foram feitas lá atrás, e que talvez hoje aeroporto já existe, refinaria já existe, então as grandes obras elas estão reduzindo. É a pergunta, é a colocação do aluno Mas ainda não existe ponte de Salvador para Itaparica, né? respondido. Sempre vai existir obra, né, Marcos? Sempre vai Sempre existir vai obra. existir, sempre vai ter obra. E parece, E sempre vai precisar do engenheiro. pelo que eu tenho acompanhado nesses últimos dias, essa ponte vai sair, Salvador e Itaparica. Pelo menos já tem chineses por aqui, né? Para fazer a obra. Ok. Próxima pergunta. Na Líbia, o que parecia ser os contratos dos sonhos, de repente foi tudo por água abaixo. Isso lhe frustrou? Oh, e muito, né? E muito. Era a gente, eu falei ali que a gente estava em um contrato de 700 milhões de dólares, mas eu já tinha assinado, a gente saiu de lá em fevereiro, em janeiro eu tinha assinado um contrato com o governo, acho 500 milhões de dólares, de, de fazer era um contorno de Benghazi. E estava na agulha mais uns 400 ou 700 milhões de dólares de obra que a gente estava estudando. Ou seja, a minha carteira estava parecendo que ia chegar a 2 bilhões de dólares de obra. Era obra para, sei lá, hoje ainda seria isso um grande contrato. Imagine naquela época para Queiroz Galvão, era um negócio enorme. Então, a expectativa era muito grande, né? Você estava com aquilo ali na mão. E ninguém jamais imaginava que Gaddafi ia cair. Isso, nem os embaixadores pensavam isso, ninguém pensava isso. Mas foi um negócio tão rápido que impressionou a todos os políticos, né? Na verdade, o que aconteceu foi que, quando começa a guerra, que a população se revolta, os países também, que pareciam ter sido amigos de Gaddafi, que no futuro eram inimigos, de uma hora para outra resolveram acabar com tudo. E era o caso da França, Estados Unidos, Itália, entendeu? Se juntou a população e acabou tudo. Foi realmente uma frustração. Eu posso imaginar, porque você tinha vontade de ir para o exterior, isso aconteceu, gerou uma boa carteira de contratos e de repente veio a guerra, que não é amiga de ninguém. Mas, Ok, vamos à eu diria que próxima meu sonho, pergunta. eu diria, viu, André, que meu sonho internacional ele foi realizado. Eu não consegui fazê-lo na Líbia, mas consegui fazer grandes Sim, obras sim, na, sim. na El Salvador, no Peru, na América Central, entendeu? A empresa, Aí de é como eu certo. disse, você mata um leão cada dia. Não deu certo ali, deu certo no outro lugar. Né? Pronto, então aproveitando essa ideia que você deu, você mata um leão por dia, eu vou trazer aqui uma pergunta de um que disse o seguinte: uma grande lição nessa palestra que aprendi hoje. O engenheiro civil tem que ter a capacidade de superar obstáculos. São desafios que o tempo inteiro vão aparecendo. É verdade. Isso aí é o que a gente sempre fala, né? Você, nessa profissão de engenheiro de obras, é um leão a cada dia, né? E assim vai. Você vai É fazendo e o vai. perfil, né? É, O perfil. Ok. exatamente. Vamos lá. Tem um aqui que já está indo para o lado econômico lá nos contratos da Líbia. Foi prejuízo o desfecho final na Líbia? Foi prejuízo e muito grande. Muito, muito, muito grande. Eu diria a você que coisa de 100 milhões de dólares de prejuízo. Ainda hoje não ressarcido. Existe, como eu falei, o claim. Ele é um claim internacional, já está em esfera de juízo na Europa, tentando resgatar o dinheiro do governo, mas o prejuízo foi enorme. Você já estava todo mobilizado, já tinha todo o equipamento da obra comprado e não podemos nem tirar o equipamento da obra.
prejuízo foi imenso. Quer dizer, na verdade, ainda não é considerado na empresa prejuízo, porque você tem um claim, você está atrás de buscar, de ressarcir, né? Mas prejuízo. Certo. Mas já está acontecendo porque o dinheiro foi investido e está parado aquele dinheiro ali. É. Ok, vamos a outra. A impressão que temos na África e que chega no Brasil é que é uma pobreza generalizada. De onde chegava esse dinheiro para essas grandes obras? E realmente, isso é verdade. A África é muito pobre, mas tem países que têm fôlego, como, por exemplo, Angola. Angola tem muito petróleo. Angola tinha fôlego para pagar as obras que foram feitas lá com empréstimo, né? Então ele pega dinheiro emprestado de bancos internacionais que só emprestam com segurança de que vão receber de volta, né? Que o banco não é criança e faz. Não são todos os países. Por exemplo, eu tentei muita obra em Moçambique, não consegui porque Moçambique o governo vive de doação da Europa. Mas, se você for em Gana, por exemplo, não, Gana é um país que tem dinheiro, é um país que também tem petróleo, que tem muitos minerais, né? Tem ouro, tem brilhante. Então, é um país que consegue tomar dinheiro e fazer suas obras. Agora, tem país que não, tem país que é impossível. Você só faz obra se algum governo estrangeiro vier e depositar o dinheiro para o governo fazer uma obra. Isso acontece. Tem alguns países que conseguem dinheiro de governo europeu ou governo americano para fazer determinada obra. E outros têm condição de ter dinheiro para fazer suas obras. É o caso de Gana, Angola, por exemplo, África do Sul, Namíbia. São países superavitários. Não são ricos, mas são superavitários. Então, esses financiamentos externos, como essas obras normalmente têm um cunho social por trás, né, para atender uma população, atender um país, atender, interligar um país com outro, aeroporto, etc., barragem, geração de energia. Então, são dinheiros que são mais baratos em relação a outros tipos de financiamento que está se acostumado aqui no Brasil. Às vezes tem doação mesmo. Um país europeu, porque o que é que acontece? Se a Europa não investe na África, você vai ter cada vez mais um aumento de migração e migração para a Europa. O europeu, os bancos europeus, eles têm uma parte do dinheiro dele para financiar alguns países na África. E muito desses dinheiro, alguns são a juros muito baixos e outros são até a fundo perdido. A ideia é que eles invistam para ter uma melhor, uma melhor proteção à Europa. Por exemplo, a Líbia era muito importante para a Europa, porque se você for olhar no mapa, a Líbia tem uma área muito extensa de fronteira que fica olhando para a Europa, e o Gaddafi tomava conta daquela costa, ou seja, ele não deixava o imigrante passar através da Líbia, entendeu? Então, existem muitas formas de você investir nos países africanos. Por exemplo, Moçambique não é superavitário. O dinheiro que Moçambique arrecada não dá para a despesa do país, mas ele consegue doação de país europeu para poder equilibrar as finanças, entendeu? Certo. E tem aqui mais umas 3 perguntas e a gente finaliza, Marcos. Está com tempo aí? Eu tenho eu tenho um compromisso, mas eu tenho mais uns 10 minutos aí. Tá, vamos lá, vamos rápido. Então, como é que os engenheiros, a mão de obra brasileira era vista em relação às outras empresas? A A mão de visão obra das outras empresas para o engenheiro civil brasileiro. a engenharia brasileira ela é reconhecida no mundo como uma boa engenharia. Ela não é a melhor, né? Porque quando eu tinha essa ilusão de achar que o Brasil era o melhor país do mundo em termos de engenharia, não sei o quê, mas nós não somos.
mas somos muito bons. É tanto que tivemos a Odebrecht como sendo uma das 10 maiores construtoras do mundo, né? E tivemos Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, OES, que trabalharam em muitas obras no exterior. É muito bem visto a engenharia brasileira no exterior. Ótimo. Então, se é bem visto, a oportunidade existe. Nós temos aqui a última pergunta, Marcos. É um aluno que ele trabalha numa empresa cujo palestrante vai ser desse sábado que vem a 15. Ele vai falar sobre o micro-revestimento. Ele está estagiando nessa obra e provavelmente ele deve já encaminhar o passo dele aí nessa empresa que está fazendo esse micro-revestimento aqui em Lauro de Freitas, na BA-242. Ele pergunta o seguinte: com relação às normas brasileiras e às normas internacionais, elas convergem? Eu estou resumindo a pergunta dele. Elas convergem ou elas divergem? Em muitos casos, divergem. Isso é uma pergunta muito importante. Por exemplo, para que você ir trabalhar num país, você tem que procurar saber qual é a norma que o país adota. Por exemplo, na Líbia, a norma adotada era a norma europeia. E nós somos muito acostumados aqui no Brasil a trabalhar com as normas americanas. E em muitas coisas elas divergem. Não é que batam na outra. Em alguns itens elas são mais exigentes, em outros menos exigentes. Mas são diferentes. Você tem a norma europeia, você tem a norma inglesa, você tem a norma americana. Por exemplo, eu fui fazer aquela estrada que eu morei em Honduras e pensava, não, Honduras é um país pequeno, a engenharia lá não é muito boa, não sei o que lá. Lerdo engano. A maioria dos engenheiros de Honduras eram engenheiros pós-graduados e doutorados nos Estados Unidos. Então, eles conheciam a norma americana muito mais do que a gente brasileiro. Muito mais da gente brasileiro. Então, as normas realmente elas divergem e precisam ser bem estudadas. Perfeito. Então, essa foi a última pergunta para liberar você para o seu compromisso. Então, em meu nome, em nome da universidade, eu quero agradecer a você pela sua presença, por ter trazido esse seu conhecimento para a gente aí. Espero também que sirva de exemplo os alunos que engenheiro civil ele tem esse perfil, né, de obra de quem precisa transpor os obstáculos, e a empresa necessita de perfil assim. Então, é esse perfil exigido no mercado. E a trajetória para se conquistar o sucesso é como as palavras de Marco disseram: não tem nada de graça. Tem que trabalhar muito, muito, buscar estudar muito, ter conhecimento, se inserir a depender do tipo de país, se por acaso você já tiver oportunidade, fora, ou inserir no mundo da empresa que você está trabalhando e sempre buscar a informação para fazer com técnica, ética, responsabilidade, compromisso e sendo aquele engenheiro proativo, que é isso que as empresas esperam. Marco, agradecer aí muito, muito pela sua contribuição. Espero que as portas estejam abertas para as próximas, né? Tem muito assunto para tirar de você aí. Claro, claro. Agradeço a oportunidade de colaborar, de ter colaborado. Espero ter colaborado aí com vocês e com seus alunos. E estou sempre à disposição, ou através de e-mail. Você, André, pode disponibilizar meu e-mail, meu WhatsApp aí para quem quiser falar. E estarei sempre à disposição, assim que seja necessário, por vocês. Muito obrigado e até logo. Perfeito. Bom final de Uma semana. última coisa aí que eu gostaria de todo mundo. Marco, você já está liberado aí, obrigado. Eu vou colocar aqui um link, que esse link é importante administrativamente, que é a lista de presença. A gente precisa apresentar aí a coordenação. Então, todos que estão participando aí, minha gente, por favor, é uma única pergunta. Clica nesse link aí vai levar ao Google Forms, onde ali você vai colocar o seu nome, e-mail e pronto. E aí, para mim, vai gerar uma lista de presença que eu preciso remeter à coordenação. Então, eu peço aí a todos que façam isso, por gentileza. Clica nesse link aí, antes de sair, e registra a presença, mesmo que tem gente aqui que não é só aluno da universidade, tem gente que eu percebi aqui que é de fora, do universo fora, mas ainda assim não deixa de ser um aprendizado que é o objetivo da universidade, levar o conhecimento.
Então, por favor, clica nesse link e responde lá a pergunta, que são 3 ou 4. Já... Ah, ok, vou mandar aqui agora. Eu mandei foi para a Denailda. Todos. Aqui, ó. Aqui está o link. Peço por gentileza aí que faça essa lista de presença, porque eu preciso registrar quem são. Por favor, por gentileza. E peço que botem aí, quando tiverem concluída a lista de presença, dá um ok, ó. Feito, para a gente acompanhar. Ok, Bruna, Vitor, obrigado. Guilherme, obrigado. Viviane, Felipe. Olha, tem outras perguntas que foram feitas, mas devido ao tempo que não foi possível, mas a gente vai encaminhar aí essas perguntas ao palestrante e ele vai responder, e aí a gente disponibiliza essas respostas. Então, mais uma vez aí, gente, muito obrigado pela presença de vocês. O objetivo foi esse, trazer o pessoal de campo para dentro da universidade, né, a prática para dentro da universidade. Isso foi feito para vocês e para quem tem interesse em conhecimento. Não tem nada envolvido a não ser o amor nesse negócio aí. Então, o conhecimento da prática sendo trazido para dentro da universidade. No próximo sábado, nós teremos o professor Knaben, que vai falar sobre o mercado brasileiro nessa nossa área aí de engenharia rodoviária, que serve também para os demais. Então, gente, valeu, muito obrigado e até a próxima. Bom final de semana, cuidem-se, né? Se cuidem bem, vocês e seus familiares, se escondam desse vírus aí, como eu estou fazendo também, e até o próximo encontro. Um abraço e até a próxima.